Bom dia, bom dia, pessoal. Vamos entrando. Agora deu para fixar o comentário. Bom dia, Ellen. Entrando, pessoal. Quem puder compartilhar a live, ficarei imensamente grato. Bom dia, Netão. Fala, Tutu. Então, pessoal, hoje nossa live é com um coach financeiro. Ele é coach meu, inclusive. Teve um papel fundamental aí na minha vida nos últimos 5 meses, 6 meses, não sei. Então, acho muito importante ele trazer aí informações para vocês, né? De como proceder com essa parte agora complicada que estamos vivendo e que provavelmente ela vai se estender um pouco mais. Então, a ideia do Luiz Arthur é que ele possa trazer informações valiosas de planejamento, do que fazer e, enfim. Vou chamar ele aqui agora. Tutu, só aceitar, Tutu. Bom dia, jovem. Fala, bom dia, tudo bom? Tudo bem, e você? Joia, como é que estão as coisas por aí? Caminhando, acho que tá, não tá muito diferente da sua, não, viu? Home office. Coisa boa, coisa boa. O bom, assim, o bom do Luiz Arthur é que a maioria dos seus clientes você continua atendendo em home office, né? Isso aí Sim, algo bom que você já instituiu aí nas suas consultorias. já tinha instituído. Hoje, praticamente, eu atendo pouquíssimas pessoas presencialmente, né? Inclusive, estão suspensas aí por um período de tempo, né? Em decorrência desse vírus aí que a gente está vendo. Mas o home office é o que comanda hoje aí, meu ambiente de trabalho, né? Então, eu acredito que pode ser muito interessante a gente falar um pouco a respeito disso, principalmente no âmbito financeiro, né? Que eu acredito que o impacto maior que vai acontecer em decorrência dessa crise que nós estamos vivendo é o impacto financeiro mesmo. Então, doutor, a gente trouxe esse tema, a gente conversou semana passada, né, em relação às pessoas que não estavam preparadas financeiramente. Eu acredito que 90%, na verdade eu tenho um dado mais preciso, 94% da população brasileira, ela não tem esse costume de poupar. Apenas 6% que tem o costume de investimento, de poupança e tudo mais. Uhum. Então, essa grande população, essa grande parte da população não estava preparada para esse lockdown, esse tipo de ficar sem a receita. E outra informação também bem relevante que eu consegui é que as pequenas e médias empresas elas têm caixa hoje para 27 dias. Ou seja, se a gente passar de um mês aí, como estão falando, provavelmente 90% a quase 100% dessas empresas irão deixar de existir. Então, com você que é o mestre, o mentor, o meu E mentor, inclusive, né? com certeza. E eu te trago um dado ainda mais alarmante ainda, que, na verdade, apenas 1% da população se aposenta com a mesma qualidade de vida de quando trabalhava. Então, as pessoas deixam para se preocupar com a aposentadoria realmente numa situação em que ela já está lá dentro. Então, ela não se preocupa em preocupar com isso antes, né, e trazer informações para que ela tenha a mesma qualidade de vida. Isso torna a vida, principalmente do aposentado e, consequentemente, do idoso, que precisa de mais cuidados, mais remédios, mais atenção, uma situação muito desgastante, tá? Então, eu acredito que realmente conhecer um pouco de finanças, sobre educação financeira, investimentos, é um ponto bastante importante. Então, para começar, vou me apresentar, tá? Meu nome é Luiz Arthur, eu sou coach financeiro, trabalho com finanças já há 4 anos. Eu me formei em Direito, trabalhei um tempo como advogado e percebia... A minha família ela é dotada essencialmente de pessoas concursadas públicas, né? Pessoas que adentraram e ingressaram em concursos públicos. E sempre falaram, não, você precisa fazer concurso público, porque só assim você vai ter segurança, só assim você tem estabilidade, garantias que o Estado te dava.
Mas dentro da minha própria família, eu observava que as pessoas sofriam de problemas financeiros. Né? Então, você vê, eles sempre me instituíram uma ideia de que eu teria segurança financeira, mas elas mesmas tinham problemas com finanças. E começando a estudar a psicologia econômica do negócio, a situação financeira mesmo, eu comecei a perceber que dinheiro mesmo, finanças, investimentos, é mais uma questão comportamental e de emoções do que mesmo de números. Então, você começa a ver que existe... Então, eu ganhava muito menos que a minha família e conseguia realizar muito mais. Por quê? Porque eu tinha a cabeça voltada para essa situação. Eu falar, não, eu acho que tudo é planejamento, é questão de você se libertar. Mas as pessoas acham que quando se planejam, na verdade, elas se restringem. Não, e na verdade, elas se libertam. Então, eu conseguia me planejar financeiramente e conseguia realizar muito mais do que as pessoas que estavam próximas de mim e que, às vezes, ganhavam muito mais. Então, para essa live, eu trouxe aqui 6 tópicos, tá? Que eu vou explicar, vou falar de cada um deles agora, né? Para fazer um resumão do que a gente vai falar e começar efetivamente a adentrar dentro do assunto. Então, 6 tópicos, né? O primeiro tópico, eu acho muito interessante a gente responder essa pergunta, né? Que é o tema da live, né? Quem não estava preparado financeiramente para o coronavírus será mais impactado, né? Então, vou começar respondendo essa pergunta. O segundo tópico, vou tratar aqui de como você que está assistindo a gente aí, deveria ter se preparado até aqui e como você pode se preparar nesse momento pós-crise. Então, a gente vai lidar com essas situações e tal, bem bacana. O terceiro tópico, a gente vai falar sobre Bolsa de Valores, tá? Mas essa questão da Bolsa de Valores, a gente vai falar... uma questão, dar uma pincelada, se é a hora de sair, se é a hora de entrar, quem deve entrar, como entrar, essa situação. Vai ser bem básico mesmo, nada, só para a gente entender o panorama da Bolsa de Valores nesse momento. Tá? Quarto tópico, como mudar, como começar a mudar. E aqui eu trago assuntos que foram importados da minha formação em coaching. Né? Eu sei que o coaching anda muito mal falado, mas existem 2 situações de coaching hoje em dia, né? O de porta de cadeia e o levado a sério. Então, eu acho que o coaching realmente é uma ferramenta muito interessante para quem quer traçar metas, para quem quer mudar de vida efetivamente. Eu acho que é muito interessante, tá? O quinto tópico, então, é um passo a passo, e aí um passo a passo prático, de como começar a reduzir o impacto dessa quarentena no orçamento familiar. Então, vai ser um tópico bem interessante mesmo para quem acompanhar a gente aí até o final, né? Que eu deixei o mais interessante logo para o final. E o sexto tópico é um bônus, de novo, para quem ficar aí com a gente até o final. Certo? Então, começando aqui com o primeiro tópico, né? Respondendo a pergunta do tema, né? Quem não está preparado será impactado? Isso com certeza, né? E isso não só em tempos de crise. Quem não se prepara financeiramente enfrenta problemas, conforme eu falei no início dessa live, na aposentadoria. Se você não se prepara financeiramente, é o que a estatística diz, apenas 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Então, preparar-se financeiramente é munir-se de qualidade de vida. Né? Eu digo que um dos pilares da felicidade tem a ver com o dinheiro. É lógico que dinheiro, não estou falando aqui que dinheiro traz felicidade, não é isso. Mas se você não está financeiramente saudável, você tende a desregular as outras situações da sua vida. Então, é muito importante que você esteja preparado, né? E um ponto importante aqui para a gente conversar também é que todo mundo deve aprender a lidar com o dinheiro e com as suas finanças. Terceirizar essa responsabilidade, igual, por exemplo, muitas pessoas confiam em fundos, confiam em gestores para lidar com o dinheiro que é dela. Isso pode trazer pode gerar consequências irrecuperáveis, né? O que é importante para você não necessariamente vai ser importante para o gestor do seu fundo. Então, assim, finanças, dinheiro, é uma situação que você tem que aprender a mexer. Tá? É tipo fazer musculação. Nem todo mundo gosta, mas é necessário fazer. Né? Cuidar da sua saúde e tal, da mesma forma as finanças. Certo? Então, eu queria trazer essa reflexão, né, de que todo mundo deve aprender a lidar com o dinheiro. E agora a gente vai, então, você tem alguma consideração a fazer sobre essa pergunta? Não, concordo plenamente e uso eu de exemplo.
que tive uma vida dentro do futebol que o que você ganhava, você gastava, né? Ah, eu Uhum. ganhei 10 mil, beleza, eu tenho 10 mil para me gastar esse mês, porque mês que vem eu tenho de novo. Então a pessoa, por muitas das vezes, ela vive uma vida, ela vive a qualidade de vida dela em cima do que ela ganha. E ela Exato. não tem esse discernimento de poupar, de investir, de fazer projetos a médio e longo prazo. Sempre é pensando na semana que vem, daqui 15 dias no máximo. Entendi. E eu quero deixar até uma frase de efeito aqui que na verdade, meu pai sempre me falava, né? Mas ele falava voltado para o concurso público. Mas eu falo isso para a questão das finanças, né? Que, na verdade, você não deve se preparar quando a oportunidade, ou no caso que nós estamos vivendo aqui, a crise chegar. Você deve estar preparado para quando ela vier. Então, é uma situação, quando você se prepara, você possivelmente vai passar sem nenhum abalo da crise, ou vai conseguir até pegar uma oportunidade melhor. Mas se você deixa para se preparar quando a crise ou a oportunidade chegar, você tende a passar por ela com um pouco mais de dificuldade, naturalmente, tá? Então a gente vai começar a lidar com situações agora de para você, infelizmente a maioria das pessoas deixam para se preparar a hora que chega, né? Então vamos ajudar essas pessoas que querem realmente se preparar. E aqui a gente entra no segundo tópico, né? Que seria como você deveria ter se preparado até o momento e como se preparar nesse momento pós-crise, né? É o que eu chamo de os 4 patrimônios, né? Que, inclusive, eu recomendo para que as pessoas peguem um papelzinho e caneta, comecem a anotar algumas informações que são bem importantes, são bem interessantes, né? Para a gente... Aí. Dá vontade aqui o meu. Mas para quem passa pela consultoria é fácil, né? Ter agora anotado, né? Verdade. Mas, mas vamos lá, então. Como você deveria ter se preparado, então? É uma questão que os consultores financeiros falam o tempo inteiro. Reserva de emergência, né? O que constitui essa reserva de emergência? Aqui eu não vou trazer só no âmbito da reserva de emergência. Na minha consultoria, a gente trata de 4 patrimônios. Quais que são esses patrimônios? Primeiro deles, PMS, Patrimônio Mínimo de Sobrevivência. O que significa esse patrimônio mínimo de sobrevivência? É você saber exatamente o quanto você ganha. A maioria das pessoas sabe o quanto ganha, mas não sabe o quanto gasta, né? Às vezes vai passando ali tudo no cartão, vai tendo um descontrole, acabou o limite de um cartão, pega outro, vai passando, e aí efetivamente chega só o boleto para ela pagar, ela sabe quanto que ela pagou. Mas ela não sabe quanto que ela gastou de lazer, ela não sabe quanto custa a despesa essencial dela para ela manter a própria casa. Então, isso é muito importante para que você comece a construir os seus patrimônios, saber exatamente quanto você ganha. É pegar o cartão de crédito e dissecar mesmo, fazer uma cirurgia ali. Ah, quanto que eu gastei de, não sei, o cafezinho na rua, o restaurante fora de casa, quanto vem a minha energia, quanto vem a minha água, quanto vem o meu aluguel, quanto vem o meu condomínio. Isso é saber exatamente quanto você ganha. É pegar todas as suas contas e direcioná-las. Sabendo exatamente o quanto você gasta, vem os patrimônios, o PMS, Patrimônio Mínimo de Sobrevivência. Se você tem um custo de vida, então, de mensal, né, de 6 mil reais, vamos supor, vamos colocar um caso. O seu patrimônio mínimo de sobrevivência deveria ser 6, né, no mínimo, tá? Isso, quando eu falo no mínimo, vamos colocar aqui, no mínimo 6 meses, seria para pessoas CLTs e concursados públicos. E 12 meses para quem é autônomo ou dono de empresa, assim, que não tem um salário fixo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente coloca, se você tem, vamos colocar o de 6 meses aqui para CLTs e funcionários públicos, funciona bacana. Se você tem um gasto fixo lá de 6 mil reais por mês, então, multiplica esse valor por 6, daria 36 mil reais que você deveria ter em caixa para se manter em momentos de crise, como os que nós estamos vivendo agora, para que você passe por ela sem muito abalo. Certo? Se você, porventura, venha perder seu emprego, se o Estado não tem condição de te pagar porque não está arrecadando, você tem 6 meses ali para você ficar tranquilo. Né? Eu mesmo que sou uma pessoa que o valor da segurança ela é muito... E sou autônomo ainda, né? Porque eu sou um consultor, eu mantenho meus 12 meses lá tranquilo. Então, se por exemplo, eu tenho um gasto para facilitar as contas, né? Que apesar de ser consultor financeiro, as contas às vezes falham, né? Se eu tenho um gasto mensal de 10 mil reais, então vamos supor que eu teria 120 mil reais ali, 120 mil reais que dá os 12 meses, né? 120 mil reais guardado para ficar um ano tranquilo, sem me preocupar com isso. Certo. Segundo patrimônio, então, seria o PMR. O que seria o PMR? Patrimônio mínimo relevante.
né? Que aí é realmente a situação que eu falei do valor da segurança. Esse patrimônio mínimo relevante, ele deve compor aí para CLTs e funcionários públicos, 12 meses do seu gasto mensal. Então, se você tem lá, gasta R$ 5.000 por mês, R$ 60.000 investido com liquidez, seja para começar na poupança, no Tesouro Direto, num CDB de liquidez diária, onde você consiga resgatar aquilo de maneira fácil, sem que aquilo fique preso por 30, 60 ou 90 dias, certo? Você consiga resgatar. E para quem é autônomo, dono de empresa, 20 meses guardado ali, né? Que é uma situação realmente que ela torna relevante. Vai que isso dura por um ano, né? A gente não sabe qual vai ser o impacto disso ainda, mas muitas empresas quebrando, muitas pessoas sendo despedidas. É importante que você tenha um patrimônio mínimo relevante em caixa para poder se manter, né? Terceiro patrimônio, então, PI. O que é o PI? É o patrimônio ideal para a sua idade e perfil de consumo, né? Como é que a gente calcula? Quanto eu deveria ter investido até agora? Eu digo, só uma questão aqui, o Elson Magalhães falou poupança. Quando eu falo poupança, eu não estou falando que ela seja um bom investimento, tá? Mas até você criar o hábito de que investir é importante, e se você não tem conhecimento sobre outras formas de investimento, vai deixando esse dinheiro na poupança, tá? É melhor você deixar esse dinheiro lá, mesmo que demore um mês para render, mesmo que seja um rendimento pífio também, para você criar o hábito de começar a poupar. As pessoas que estão entrando agora nesse mundo de investimentos, tá? Poupança é uma porcaria, eu entendo muito bem, ok? Mas é para começar a criar o hábito. Quando você cria o hábito, você naturalmente tende a buscar coisas melhores, ok? Eu espero que tenha respondido aí e que você não me entenda mal e não me entenda que eu esteja prescrevendo a poupança como um bom investimento, que na verdade a gente sabe que não é, tá? É só para criar o hábito mesmo. PI, patrimônio ideal para a sua idade e perfil de consumo. O que representa esse patrimônio ideal, então, aí, para a sua idade? É o quanto você deveria ter investido até hoje, certo? Quanto dinheiro efetivamente guardado você deveria ter. Como é que eu faço esse cálculo de quanto eu deveria ter e tal? Lá vem a resposta, né? Eu recomendo que você anote, então. Esse patrimônio ideal, ele representa, então, 10% do seu gasto anual vezes a sua idade. Então, já não é mais 10% do seu gasto mensal, do seu gasto anual. Então, para facilitar a conta, se você tem lá... se o seu gasto anual é de R$ 5.000 por mês, então, no final do ano, você vai ter gasto um valor equivalente a R$ 60.000, que seria o seu gasto anual. Certo? Desses R$ 60.000 você tira 10%, que daria 6.000, e multiplica pela sua idade. Esse é o patrimônio que você deveria ter investido até hoje. É uma situação que causa um pouco de estresse. Nossa, eu deveria ter isso tudo. Mas assim, a gente efetivamente começa a ganhar dinheiro após os 26, 27 anos ali, que é quando passa a fase de faculdade, né? Aquela fase que às vezes a gente está no estágio, o valor que a gente ganha no início da carreira é relativamente pouco. Então, assim, mas buscar maneiras de correr atrás para preencher esse vazio que ficou para trás, certo? E o patrimônio, e o quarto patrimônio é o PNIF, né? O patrimônio necessário para a independência financeira. Esse aqui, na verdade, ele envolve um cálculozinho complexo, mas eu vou fazer um cálculo para que você tenha isso de maneira fácil, né? Porque tudo que complica a gente não quer saber. Então, para você calcular o patrimônio necessário para a sua independência financeira, imagina com quanto você quer ter de renda mensal provenientes dos seus investimentos, sem que você necessariamente precise trabalhar. Imagina, eu quero ganhar, sei lá, R$ 10.000 por mês, ou quero ganhar R$ 20.000 por mês, dependendo dos meus investimentos, sem que necessariamente eu precise trabalhar. Agora você vai pegar esses 10, 15, ou 20, ou 50, ou R$ 150.000 e vai multiplicar por 300. Essa é a conta básica que a gente faz para chegar no valor de quanto você precisa de ter de patrimônio acumulado para que os seus investimentos te gerem essa renda. Certo? É uma conta bem básica, tá? Ela de experiência que a gente vem vivendo. Então multiplica lá, vamos supor que você queira R$ 10.000. Se você multiplicar esse valor por 300, você vai chegar ao valor de R$ 3.000.000. É isso que você precisa ter investido para que ele te gere uma renda de R$ 10.000. R$ 10.000. Então, esse é o panorama
de como você deveria ter se preparado e como se preparar. O número você já tem. Quer fazer alguma consideração, Léo? Quero. É só lembrar o pessoal aí que cada patrimônio desse ele é um degrau. Então, ali o PMS ele é o primeiro que você tem que ter ali como foco, que para quem é CLT são 6 meses, para quem é autônomo como eu são 12. Construir o seu PMS, olha para o PMR, que é praticamente o dobro. Então, assim, porque às vezes a pessoa fica, eu começo por qual? Começa pelo mais simples, pelo primeiro degrau ali, constitui, firmou, passa para o de cima e assim você vai criando o hábito de poupar, de investir, vai tendo essa consciência, essa cultura, né, de separar o seu salário. Até a gente conversa muito, né? Toda vez eu te peço, me manda de novo. De separar o salário ali, a parte de despesas essenciais, investimento, lazer. Então, tudo isso você vai adquirindo essa cultura até que se torna uma rotina. A partir do momento que se tornou uma rotina, se torna um hábito e pronto, né? Exatamente, né? E também entender que cada um, por exemplo, dentro do PMR vai estar o PMS, não é um para 6 meses e outro para 12 meses. Não, dentro do PMR vai ter o PMS, dentro do PI vai ter o PMR e o PMS, e dentro do PNIF vai ter todos os outros. Né? Então, um não exclui o outro, na verdade eles são integrativos, um faz parte do outro. Né? Certinho? Cerrado essa questão aí dos patrimônios, agora a gente passa então para o nosso terceiro tópico, que seria a questão da Bolsa de Valores. E dentro da Bolsa de Valores, eu trago uma regra que eu utilizo bastante nas minhas consultorias, que é a regra dos 80. O que é essa regra dos 80? Você pega o número 80 e subtrai a sua idade. O valor que der lá é a porcentagem que você deve alocar os seus investimentos em Bolsa de Valores. Certo? Então, por exemplo, se você tem lá 40 anos, você tirou 80 menos 40 dá 40. Então, você teria que ter ali 40% dos seus investimentos alocados em Bolsa de Valores. Né? E não é uma situação em que a Bolsa de Valores é para todo mundo. Tá? Não necessariamente quem investe na Bolsa vai ficar rico. Tem diversas formas de você ficar rico sem investir na Bolsa de Valores. Né? A gente fala porque é uma questão que está em voga, né? Ultimamente. A taxa básica de juros baixa, a renda fixa já não rende como antes, vamos para a Bolsa. E não, Bolsa de Valores não é um negócio que, eu estou aqui com o meu PMR formado e vou colocar todo esse dinheiro lá na Bolsa de Valores. Imagina com essa crise que deu agora, a Bolsa despencando, vários circuit breaks, né, que a Bolsa suspendeu. Circuit break significa a suspensão das negociações dentro da Bolsa de Valores. Ela suspendeu porque estava caindo demais. Imagina você lá com o seu PMR de, sei lá, 60, 80, 100 mil reais na Bolsa, de repente ele vira 50. Que situação você se vê diante, né? Então, assim, é uma situação em que é um bom momento para se entrar na Bolsa, certo? Mas desde que você respeite no mínimo, o seu PMS. Tá? No mínimo, eu respeito o meu PMR. Então, para fazer a regra dos 80, eu nem utilizo o meu PMR. Meu PMR fica de fora. A partir do patrimônio que eu construo dali para frente, eu calculo, então eu tenho 31 anos de idade, eu tiro 80 menos 31, daria 49. Então, eu tiro o meu PMS e PMR dali, a partir dali, 49%. Hoje não tenho nada alocado em bolsa, mas alocaria 49% do meu patrimônio em bolsa de valores em decorrência dessa regra dos 80. É uma regra que a gente usa até para proteger pessoas que estão ali próximos à aposentadoria. Porque imagina uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando, construindo patrimônio, chega lá nos seus 60, 70 anos de idade, tem muito patrimônio alocado em bolsa de valores e se vê perdendo ali mais da metade do seu patrimônio. Imagina para quem está em fase de curtir a vida, perde metade do seu patrimônio, o estresse que não vai passar. Então, eu gosto mesmo de passar essa regra dos 80 para a pessoa se precaver, né? Para ela não falar, não, me indicaram a Bolsa de Valores, cheguei e perdi tudo. Aí vem aquelas máximas, né, de quando a pessoa perde dinheiro na Bolsa. A Bolsa é para os ricos, Bolsa é pirâmide, Bolsa isso. Não, e não é. É tudo uma questão de avaliar riscos e administrá-los. Né? Então, essas são as minhas considerações a respeito da Bolsa de Valores. Tem alguma consideração a fazer, Leandro?
A Leidiana fez uma pergunta aqui, deixa eu tentar puxar Hum, ela aqui. tá. Fora da crise, onde investir o que se poupa? Fora da crise? Isso. Fora da crise, né? Então, onde investir? Primeira regra, você tem que saber por que você quer investir. Né? Você vai direcionar esse dinheiro para quê? Segunda regra, você já tem o seu PMS formado? Você já tem o seu PMR formado? Se não tiver, há investimentos de liquidez alta e bastante segurança. Aonde seriam essa liquidez alta? Tesouro Direto, fundos DI, CDBs com liquidez diária, tá? Nesse momento, PMS e PMR, você não está buscando rentabilidade. É lógico que quanto mais render, melhor. Mas não é uma situação em que você busca rentabilidade efetivamente. Você busca se proteger, você busca segurança. Tá? Então, o investimento mais seguro do Brasil hoje seria o Tesouro Direto Selic, que é aquele garantido pelo governo e tal. Se o governo quebrar, todos os bancos vão quebrar, então por isso que é o mais seguro hoje. Né? Você empresta dinheiro para o governo e recebe uma rentabilidade por isso. Mas não é o que mais rende. Os fundos DI costumam render um pouco mais do que o Tesouro Selic. Mas buscar esses investimentos de alta liquidez, que você pode resgatar a qualquer momento, né? No máximo D+1 aí. D+1 significa que você resgata num dia e recebe no outro, para ter esse dinheiro efetivamente, se não tiver formado o PMS e PMR. Se tiver formado, você pode buscar aí investimentos de médio risco, tá? Uma LCI aí para 6 meses, uma LCI aí para 360 meses, alguma debentures, CDBs também que rendam 115, 120, 130% do CDI e por aí vai, tá? E fora a Bolsa de Valores também, se você tiver enquadrado aí na regra dos 80, que eu gosto de passar. Certinho? Eu espero que tenha respondido aí a dúvida. Bom, Bolsa de Valores, né? A gente estava falando, encerramos aí o assunto da Bolsa de Valores. Agora a gente vai começar a tratar como... só posso responder a pergunta aqui, achei bastante interessante, do Márcio Silva. Tem risco de confisco de valores em conta e poupança? Olha, hoje isso é muito difícil. Isso aconteceu na época do Collor lá, mas seria uma medida extremamente impopulista. Então, hoje isso aí praticamente a chance é zero, principalmente no Tesouro Selic, tá? Isso aí eu acho muito difícil. A gente não pode falar que vai acontecer, mas seria uma medida de loucura, tá? Do presidente, ou de quem está no poder aí, seria uma medida de extrema loucura. Isso aí é muito difícil acontecer hoje. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Vamos ver. Pessoal, quem tiver pergunta, vai mandando aí que o Luiz Arthur vai respondendo. Ó, de novo, é o Vanelson, não sei. Vanelson. Não é um mau investimento, não é, o Tesouro Selic não é um mau investimento, na verdade ele é um investimento que rende pouco, certo? Mas, igual eu falei, quando você está no PMS buscando formar o seu patrimônio mínimo de sobrevivência e relevância, você não está procurando rentabilidade ainda, certo? Você está procurando segurança. Infelizmente, os investimentos em que você pode resgatar, seja a qualquer momento, na mesma hora ou no outro dia, eles tendem a render pouco mesmo. Mas para formar o seu patrimônio de segurança, PMS, PMR, você deve manter os investimentos de alta liquidez. E com o investimento de alta liquidez, ele vai te pagar pouco, porque ele não vai ter a garantia de que vai ter o dinheiro amanhã para poder fazer outros tipos de infraestrutura, investimentos e por aí vai. Então, quanto mais liquidez você tiver, menos ele tende a render. Mas você precisa de liquidez para manter a sua segurança em momentos de crise como esse. Certo? Por isso que o Tesouro Selic não é um excelente investimento, mas é um investimento que você deixa lá, você vai ter a segurança de que seu dinheiro vai render pouco, mas você vai ter segurança para você. Essa segurança é para você, não é para render. Certo? Espero que eu tenha respondido a pergunta. Então vamos lá. Como começar a mudar? Né? Como começar a mudar? Eu digo que a mudança ela vem de fora para dentro. De dentro para fora. Já eu respondo essa pergunta sua. Deixa eu só explicar essa questão de como começar a mudar aqui, Vanelson. Então, como começar a mudar? Primeira regra, eu trouxe aqui a metodologia importada, conforme eu falei, da minha formação em coaching. O coaching está mal falado, né? Mas existe o bom coaching e o mau coaching. Né? A minha formação mesmo, ela de horas presenciais, eu fiquei uma semana fora e tal. Beleza. A primeira regra que a gente fala para começar a mudar é clareza.
certo? Para aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Se você não tem clareza qual caminho traçar, qualquer caminho serve, né? O que o gatinho fala para Alice, né, no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro caminho para você, a primeira situação, a primeira regra para você começar a mudar é a clareza. E a clareza eu trouxe lá nos patrimônios. Não sei se vocês lembram. Eu trouxe números, situações para vocês começarem a ter objetivos, né? E o PMS, Patrimônio Mínimo de Sobrevivência, PMR, Patrimônio Mínimo Relevante, IPI, é onde você precisa chegar. Essa é uma situação que é tipo a musculação. Você precisa chegar lá. Se você quiser ter segurança, se você quiser ter fôlego, se você quiser sair de crises melhor do que entrou, são 3 situações que você precisa chegar. O PNIF, Patrimônio Necessário para a Independência Financeira, é aonde você quer chegar. E aí você pode ver que eu te coloquei, quanto você quer ganhar proveniente dos seus investimentos, né? 10 mil, 20 mil, 150 mil reais, isso aí é onde você quer chegar. Então você já tem os números, a clareza está aí, esse é o primeiro passo, eu já dei isso de bandeja para vocês, certo? Segundo passo, então, de como começar a mudar, se conhecer, né? Eu digo que dentro da nossa, da metodologia que eu trouxe aqui para cá, existe uma ferramenta fantástica que é o perfil comportamental. O Leandro pode falar bem dela, que ele já fez, né, Leandro? O que você acha da ferramenta de perfil? Um ponto de inflexão na minha vida. Coisa boa. Então, vamos falar de perfil comportamental, que o perfil comportamental é bastante interessante, né? Você nasce com o seu perfil natural, né? Eu costumo falar que perfil comportamental é como se fosse a camada da cebola, né? Você tem um núcleo, que é aquele perfil essencialmente que você nasce, e conforme as experiências, conforme todas as situações que você vai vivendo, você pode obter ali camadas que vão definir o seu perfil comportamental. Então hoje nós temos 4 perfis comportamentais, que são eles, os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Cada um tem as suas características, eu acho que não convém falar aqui agora sobre perfil comportamental, né? Porque senão eu poderia ficar 1h30 falando sobre perfil comportamental, que é bem interessante. Mas por que é interessante você descobrir o seu perfil comportamental? Vamos supor, cada perfil tem ali os valores que são muito importantes para ele. Por exemplo, os planejadores, eles têm a tendência, não estou falando que isso é uma regra, porque conforme as camadas das cebolas vão se modificando, isso pode mudar, mas os planejadores, pela minha experiência e pelos estudos que a gente faz aí por fora, inclusive na Universidade de Harvard, a gente vê que os planejadores têm a tendência de ter o valor muito forte da segurança, certo? Aquele valor assim que para eles pensam sobre tudo, eles planejam muito, inclusive o meu perfil eu sou um planejador analista, é perfeitamente possível que você tenha 2 características, tá, do perfil. Então, eu penso demais na minha segurança. Então, se em momento de crise como essa, eu tivesse lá alocado 80% dos meus investimentos em bolsa de valor, nessa hora eu estaria surtando. Mas não, eu sempre gosto de ressalvar que segurança nunca é demais, o seguro morreu de velho. Então, eu deixo o meu PMR sempre resguardado, é a minha segurança ali, então é por isso que é importante. Agora, os executores, que no caso do Leandro, né, ele é um comunicador executor, eles já gostam de correr mais riscos, para eles não tem problemas e tudo, mas sempre ressalvada a questão da regra dos 80, tá? Porque idade é uma coisa que vai chegar para todo mundo. Então, independentemente se você gosta de correr riscos ou não, ter o seu patrimônio resguardado na bolsa pela regra dos 80 é muito válido e muito interessante. Então, se conhecer é um ponto interessante aí. Terceiro ponto para você começar a mudar, saber por que você quer enriquecer, saber por que você quer atingir uma meta financeira, por exemplo, né? O que a gente chama de propósito inabalável, né? O que vai te fazer seguir quando todo mundo mais pararia, né? Porque a gente tem a tendência, nós seres humanos como um todo, tanto de procrastinar quanto para desistir. Você pode ver que muitas vezes você começa uma dieta e não leva até o fim. Você começa a juntar dinheiro e não leva até... Você começa gastando pouco no início do mês, mas depois se descontrola. Por que isso acontece? Muitas das vezes, é apenas falta de propósito. Tá? É saber por que você quer. E aí vem relacionado a todos os passados. Falta propósito, você não tem clareza de onde quer chegar e você não se conhece.
certo? Então, tudo está alinhado ali. Então, é o que a gente chama de propósito inabalável. Saber por que você quer efetivamente enriquecer, por que você quer ter uma reserva financeira e por aí vai. E o quarto ponto é mudar o ciclo da realidade. O que eu chamo de ciclo da realidade? Eu vou colocar uma desse dá para enxergar. Ciclo da realidade, tá dando para enxergar? Tá sim. Tá dando? Eu Vamos vi. lá. O que eu vejo, eu crio, certo? O que eu crio, eu sou. O que eu sou, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. E aí depois volta, certo? Então, para exemplificar, para ficar fácil, né? Se eu tenho um ciclo que a gente chama de ciclo da realidade merda, onde eu acredito que só as pessoas puxa-saco, elas são promovidas no trabalho, principalmente agora em momentos de crise, né? Que agora vai separar os meninos Os das homens. mulheres, os homens das meninas, o joio do trigo. Como é que você está reagindo nesse momento de crise? Você está com aquele grupinho que acredita que só quem está próximo do chefe, que trabalha depois do horário, que está ali babando o ovo mesmo, que vai ser promovido, ou você está lá fazendo? Qual que é a sua reação diante de uma situação de crise, diante de uma situação extrema? Entendeu? Quando você começa a mudar esse ciclo de que as coisas não são do jeito que você pensava, você realmente precisa mudar o jeito que você vê, quando você muda o jeito que você enxerga as coisas, que você começa a andar com as pessoas que querem progredir, que querem ir para frente, você começa a ver que o seu mundo pode mudar. Por que o seu mundo muda? Porque a sua visão de mundo mudou. Certo? Então, Autoresponsabilidade. não entendi. Autoresponsabilidade. A autorresponsabilidade, é você bater no peito e falar, não, a responsabilidade para eu ser promovido é minha, eu não vou ficar esperando meu chefe, tudo bem que depende dele, mas o que eu posso fazer para aumentar as minhas chances? E não ficar aqui não fazendo nada e falando, só quem é promovido é quem está lá debaixo da asa do chefe, quem está lá puxando o saco, quem está lá conversando com ele. E realmente não digo puxando o saco, mas está próximo das pessoas que querem progredir, que querem mudar de vida. Então, essa seria a mudança de realidade, os 4 tópicos que eu falei. Primeira regra, então, recapitulando: clareza, se conhecer, saber por que quer enriquecer e mudar o seu ciclo da realidade. Alguma consideração a fazer, Léo? Não, eu acho que o que você está trazendo aí é um ciclo muito importante para as pessoas entenderem o que que elas querem, para que elas querem, porque é isso que move a pessoa. O Vanelson pelo menos vai entregar sempre mais do que... Exatamente, Vanelson. O Vanelson Exatamente. também é um estudioso aí que a gente sempre compartilha muitos insights. Então, algo muito importante é você saber, primeiro, para onde você quer ir. O que que você quer da sua vida. E o propósito definido, bem definido, que é o propósito inabalável que você colocou, ele é justamente isso, é o que te faz seguir onde todo mundo pararia. É o que te faz seguir na dieta, onde o cara, quando abrir a geladeira, vê um bolo de chocolate, vai comer. Então, eu quero. Como que eu vou fazer? Aí você tem que traçar suas estratégias para também minar esse tipo de influência externa. Então, quanto Exatamente. mais focado você tiver, mais fácil vai ser de você conseguir alcançar o seu propósito. Exatamente. E como é que você muda seu ciclo da realidade na visão dinheiro, né? Se você sempre acreditou que rico passa a perna, que rico comete crime, que dinheiro não dá para ganhar sem trabalhar, que eu preciso trabalhar das 8 às 18 para conseguir ter dinheiro, é começar a mudar esse ciclo, tá? Existem formas de você ganhar dinheiro necessariamente sem trabalhar, existem diversas formas de você ganhar dinheiro que não precisa se restringir a uma carteira de trabalho, a um concurso público, que você venda o seu tempo para necessariamente ganhar dinheiro, certo? E para mudar essas 4 situações que eu falei, eu até hoje não conheci uma metodologia melhor que o coaching. Certo? Até hoje, sinceramente, de todos os cursos, todas as formações que eu fiz, a metodologia que eu trago do coaching, principalmente para os meus clientes, né, que a gente faz todas as sessões voltadas para o coaching, até hoje eu não conheci uma metodologia melhor, tá? E para começar a colocar em prática, aí vem uma outra ferramenta que também é interessante, né, de cumprimento de metas, que é a ferramenta SMART, né? Eu vou ensinar vocês aqui como... A Ellen falou, ressignificar crenças. É basicamente isso mesmo, tá? É você tirar as crenças limitantes da sua cabeça. Muito, muito plausível aí o seu comentário. Bem interessante. Para você começar, além de ressignificar as crenças, logicamente,
para você começar a mudar efetivamente, né, traçar metas, vou ensinar vocês aqui uma ferramenta, não sei se a maioria deve conhecer, né, é a ferramenta SMART, né? O que significa SMART? O S, todas as siglas em inglês, tá? O S vem de específico, né? O M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de tempo. Então, tudo que você quiser na sua vida, de traçar meta, se você seguir a metodologia SMART, ela fica mais fácil de acontecer. Então, eu vou pegar até um exemplo que tá aqui pronto, eu acho que foi de algum cliente meu, que foi bastante oportuno, que eu guardo os papelzinhos que eu vou anotando durante as sessões, ele colocando aqui como um exemplo prático de como utilizar a ferramenta SMART para traçar metas. Né? Ele colocou aqui que ele queria formar a reserva de emergência. Eu falei, cara, como é que eu formo a minha reserva de emergência então? Eu falei, não, vamos fazer a ferramenta SMART aqui então. Então, na concepção dele, ele precisava de R$ 45.000, né, até 31 de dezembro de 2020 para formar a reserva de emergência, porque é importante para a segurança dele e para isso ele precisava investir R$ 3.750 por mês. Né? Mas R$ 3.750 por mês parece um número muito grande, né? Assusta às vezes assim, as pessoas. Então transforma isso por semana e dias. Então ele precisava de R$ 937,50 por semana e R$ 133 por dia. Como é que ele mensura isso, né? Que é o M da ferramenta SMART? Por meio dos investimentos dele ali, todos os meses, fazendo uma comparação, né? Acompanhando a conta, ele vai ver o dinheiro efetivamente crescendo. Então, se você quer formar uma meta, atingir uma meta, coloque, principalmente financeira, né? Vou dar o exemplo financeiro. Escreve aí, onde você estiver anotando e tal. Escreve assim, eu preciso de, até, para, porque e para isso, acabou. Se você tiver tudo isso anotado, fica mais fácil de você traçar as metas e efetivamente cumprir as metas. Então essa é a ferramenta que a gente chama de ferramenta SMART. Agora, ficou umas perguntinhas aqui para trás. Eu ia puxar aqui já. Primeira do Vanelson, né? O que você acha dos bancos digitais? São seguros? Ô, Vanelson, eu mesmo aqui eu não faço propaganda para nenhum banco, mas todos os meus clientes eu recomendo que tenham conta no Banco Inter. Tá? É um banco digital que eu tô com ele, acho que já tem uns 4 anos que ele me acompanha desde que eu comecei a mexer com finanças. São extremamente seguros, boa parte dos meus investimentos estão alocados lá. Todas as transações que eu faço bancárias, né, seja de TED, seja de qualquer coisa que você precise fazer, é gratuito, você não paga absolutamente nada para ter a conta, nem para fazer as transações bancárias, tá? Então são seguros sim. Algum que eu recomendo, obviamente, é o Inter, que eu uso, que é o meu particular. E aí você tem BTG Pactual, você tem Modal Mais e por aí vai, certo? O Lucas... O Inter, o Luiz Arthur, só para ressaltar o que você está falando, o Inter hoje, ele é o banco financiador do Kingdom. O Kingdom é o maior prédio de Goiânia, são 48 andares, um apartamento aí em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio, o Inter que é o banco financiador da obra. Então são bancos seguros. Eu tenho também o Inter e o Nubank, igual o Vanels tem, e estou muito feliz, muito satisfeito. Vou cancelar minha conta no Itaú, porque não faz sentido pagar R$ 80 por mês de taxa lá, sendo que a gente tem tudo isso num banco digital gratuitamente. Isso é verdade. Então, está respondida a pergunta, Vanessa, eu espero que te ajude. E tem a pergunta aqui do Ramos Lucas, né, que é meu parceirão lá, o Lucas. Com essa crise, você acredita que surgirão novas plataformas e modalidades de investimento? Plataformas surgem o tempo todo, né? Hoje as fintechs vão dominar o mundo. Isso aí quanto mais serviço uma empresa oferece por menos custo, então isso aí tende a concorrência de mercado natural. Plataformas eu acredito que vão surgir aí, já tem várias, né? Eu não sei quantas existem hoje, né? Mas vão surgir, logicamente vai surgir. Modalidade de investimento, cara, modalidade de investimento, a vida inteira foi uma só. Digo assim, lógico que você tem vários tipos de ativos de investimento, mas você tem a renda fixa, a renda variável, e aí englobando fundos imobiliários, fundos multimercados, Bitcoin hoje, que é o pessoal tá utilizando, né, as criptomoedas, está chegando, e que mais? Ouro, dólar e por aí vai. Tá? Então, praticamente
Modalidade de investimento sempre, acredito que sempre foram as mesmas, o que muda são os ativos, né? O Tesouro Selic também, aí desde 2002. Então, mas eu acredito que o que vai mudar mesmo são as plataformas de investimento. As modalidades, elas vão sempre bolsa de valores, as empresas dentro da bolsa que vão mudar, né? Acaba mudando, umas quebras, outras sobem, por aí vai. Mas a Tutu, modalidade... tem mais uma pergunta aí do meu pai. Como você analisa a reforma da Previdência? Como eu analiso a reforma da Previdência? Essa é uma pergunta complexa. Assim, ela pode causar polêmica, né? Então, assim, se me derem o benefício de não responder essa pergunta, eu prefiro não responder. Porque é uma situação que ela é particular para cada um. É lógico que ela traz alguns benefícios, eu não digo os benefícios para o servidor, ela traz benefícios para o Brasil como um todo, diante da própria ineficiência do Brasil. Tá? Então, isso que está acontecendo realmente, da reforma da Previdência e tal, inclusive meu pai foi afetado, porque ele era servidor público, aposentou, iria ser afetado se continuasse, ela traz um benefício para os próprios brasileiros que não, assim, para os próprios gestores do Brasil que não têm condição hoje de pagar uma aposentadoria decente, né, a quem está ali efetivamente se aposentando, por própria ineficiência dele. Mas hoje, como é que funciona a Previdência, né? As pessoas que estão na ativa hoje, trabalhando, elas pagam lá a sua contribuição, mas para pagar quem já está aposentado, e não para ela mesma. Então, isso é a fórmula da ineficiência. Não tem como se sustentar isso. Se você olhar os dados do IBGE, a tendência de ter pessoas idosas daqui 20 ou 30 anos vai ser muito maior do que efetivamente pessoas trabalhando. Então, a conta não fecha, é só fazer a conta, efetivamente. Precisava. Mas pela ineficiência do próprio Estado, né? Que sai governo, entra governo e o pessoal acaba tirando o dinheiro de lá. Bom, mas tudo bem. Tem alguma consideração a fazer sobre essa metodologia do coaching, sobre como começar a mudar, Leandro? Não, tranquilo. Legal, muito então. bem explanado por você. Então vamos lá. Agora o quinto passo é o passo a passo prático, né? O quinto tópico, na verdade, que é o passo a passo prático de como reduzir o impacto aí da quarentena no orçamento. Esse aqui realmente não tem como fugir. Ele é contenção de gastos. Tá? Se você está na iminência aí de perder emprego, se você é um autônomo que diminui a quantidade de vendas, principalmente em estabelecimento físico, contenção de gastos tanto dentro de casa como no seu estabelecimento, e procurar formas tanto de criar fontes de renda. Se você tem alguma habilidade escondida aí, seja para cozinha, seja para prestar algum tipo de consultoria online, usar as habilidades que você tem, alguma coisa que está apagada efetivamente, que você não tinha tempo de botar em prática em decorrência de emprego, em decorrência de diversas outras coisas, colocar em prática habilidades, então, que estão adormecidas, né? Criar fonte de renda. Como que você cria fonte de renda em tempo de crise? Não sei, tá? Isso aí depende muito das suas habilidades, mas assim, você pode, por exemplo, você tem um carro parado dentro de casa, que tipo de serviço você pode prestar com esse carro aí para ajudar a nação como um todo? Né? Se você antes não mexia com entregas online do seu produto, para quem é autônomo, né? Como é que você pode fazer para começar a distribuir esse conteúdo online? Cortar gasto, supérfluo, na contenção de gasto, cortar os gastos supérfluos, Netflix, TV por assinatura, plano de telefone. Hoje você, com uma boa internet, você consegue ligar e mandar mensagem para quem você quiser. Então, às vezes, o plano de telefone pode ser considerado um gasto supérfluo. Aprender a cozinhar mais dentro de casa. Sai muito mais caro, demanda um pouco mais de energia, mas como está todo mundo preso dentro de casa mesmo, vamos lá, né? Cozinhar dentro de casa. Spotify, pode cortar, né? Um supérfluo, de diversas outras coisas aí que você pode fazer. E dentro dessa linha, vamos supor que você tenha alguém, um parente, um amigo muito próximo, alguém que está procurando um lugar para morar, está vendo que não vai dar conta de
de pagar as contas, talvez unir ali, eu sei que tomando todas as precauções da não transmissão do vírus, né, e tal, mas não seria a hora de chamar alguém que está procurando lugar para morar, que não tem condição, para dividir as despesas da casa, para dividir as despesas do carro? É muito difícil hoje, nessa crise, você conseguir vender, seja seu imóvel, seja um automóvel, né, que ninguém está querendo gastar dinheiro efetivamente. Então, trazer as pessoas mais para perto mesmo, tá? Interação e corte de gastos. Esse é o passo a passo prático lá para a gente começar a mudar esse cenário. E você tem alguma consideração, Leandro? Alguma coisa assim do prático para fazer? Eu acredito que nesse momento agora é a hora da pessoa se reinventar. Ela vai ter que se reinventar porque essa pós-crise, ela vai entrar em um novo mundo, uma nova era. Ontem eu estava escutando o Thiago Brunet falar, ele falou algo muito interessante sobre Noé, que Noé entrou na arca, era um mundo. E 40 dias depois, quando ele saiu da arca, era um novo mundo, que estava tudo destruído, não tinha nada, ele teve que recomeçar o mundo. E eu acredito muito que esse pós-crise vai muito ao encontro disso. Quando a gente passar por ela, muitos serviços vão deixar de existir, muitos serviços terão que ser criados. Acho que a maneira de olhar para o comércio em si, para a sua empresa, para o seu negócio, com um olhar mais digital, ele vai ser necessário. Essa conscientização a respeito do poupar, do ter um relacionamento mais próximo com o dinheiro, de se precaver, de se prevenir, ela vai começar a ser instituída culturalmente aqui no Brasil. Então, eu acredito muito que esse pós-crise nosso vai ser o início de uma nova era. Ontem o Dudu trouxe uma perspectiva bem interessante, que todo mundo vai largar do mesmo lugar depois. É todo mundo sair de igual para igual. Então, a gente tem que olhar para essa crise como uma oportunidade de você dar um salto. Um salto, não sei se seria um salto quântico, mas dar um salto na sua vida, na sua carreira, não é ficar olhando para noticiário o tempo todo, ver se morreu mais gente ou se aumentou o número de infectados. Aproveita o tempo livre que você tem, vai pensar, vai produzir, vai criar conteúdo, criar maneiras de você criar rendas, né? A gente já conversou sobre isso. Às vezes você tem aí aquele dom escondido, seja na cozinha, seja de prestar um serviço, seja de criar algo que você vá conseguir depois vendê-lo. E hoje a gente sabe que no digital você consegue vender para o mundo inteiro da sua casa. Você não precisa estar fisicamente, você não precisa vender a sua hora ali para a pessoa. Você vende o seu serviço digitalmente, então você consegue ter uma renda maior. Acho que o pensamento tem que ser um pouco para esse lado aí, da gente poder tentar fazer pensar em um futuro melhor. E a gente pensa no futuro trabalhando no presente. Então, esse momento agora de lockdown aí, vamos utilizar ele para a gente produzir conteúdo dentro da mente, criar coisas novas, criar forma de ganhar dinheiro, que eu tenho certeza que essa nova era aí, ela vai ser muito promissora. É isso aí, meu jovem. Legal. E o sexto ponto, né, o sexto tópico que a gente tinha falado, que seria um bônus para quem acompanhasse aí até o final, né, é que eu vou abrir uma vaga na minha consultoria, né, quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre finanças, quem tiver interesse em realmente aprender a controlar o próprio dinheiro, traçar metas, traçar planos, né, ver o mundo como de outros olhos, né, que a gente fala, né, que existe você mesmo me falou, né, existe um Leandro antes da consultoria, um Leandro depois da consultoria. Quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, eu vou abrir uma vaga então. É só me mandar uma mensagem no direct falando que quer, né, o primeiro que me mandar, eu vou dar uma sessão completamente gratuita, bônus também, tá, um presente, para eu explicar até como funciona a consultoria e tudo. E, no final, apresentar a proposta, né, e vai ganhar 50% de desconto. O Leandro sabe o valor da minha consultoria. Vai ganhar 50% de desconto nela, por inteira. E a primeira sessão totalmente gratuita, tá? Eu diria assim, para o primeiro que mandar, mas vou fazer até para os 3 primeiros que me mandarem, vão ganhar uma sessão completamente gratuita da minha consultoria, então. E se fechar o processo, vai ter 50% de desconto no valor total dele. Coloca seu Instagram aí, Arthur. Então é o... Tá em cima, né? Que eu não vejo.
é @arturdyer.coach. Só mandar mensagem lá para mim. Os 3 primeiros que mandarem vão ganhar uma sessão completamente gratuita e se fechar o processo, 50% de desconto nele. Show, perfeito. Certinho? Então é isso Cara, aí, meu jovem. muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que você agregou aí para as pessoas que acompanharam. Essa live vai ficar salva, né? Como tu tem deixado. Às vezes a pessoa não consegue acordar cedo, ou enfim. Então vai ficar salvo. Te agradeço demais, muito mesmo. Eu sou uma prova, né, viva do que aconteceu na minha vida, do quanto eu mudei, do quanto eu evoluí depois que eu passei a ter essa consultoria com você. Acho que dentro da empresa, dentro do meu lar, e eu como pessoa também tive um ponto de inflexão muito grande, a partir do momento que eu passei a me descobrir melhor, né, principalmente em relação ao meu perfil comportamental. Então, aconselho a todos aí, quem tiver a oportunidade, eu tenho certeza que vai agregar muito, é algo que foi para mim, assim, fantástico. Acho que eu direto eu passo os insights, até te passei um ontem, né? Que era algo que eu estava buscando há algum tempo e as coisas acontecem de maneira tão natural, tão comum, porque isso passa a fazer parte do seu eu, do seu dia a dia. Então, ele se torna normal. Então, meu muito obrigado aqui, espero que todos aí tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer... É o momento. Mas antes da pergunta, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, tá, Leandro? Para mim é muito bom falar sobre essa conscientização financeira para as pessoas. Eu acho que é um dos pilares mesmo para a mudança de vida, é se conscientizar do que você pode fazer com o dinheiro e até onde você pode chegar. Isso é muito importante. Eu agradeço demais você pela oportunidade e agradeço todo mundo que ficou aí até o final. Muito obrigado. Agora é o momento da pergunta. Se tiver alguém mais uma pergunta... Alguma coisa... Nossa, agora que eu tô vendo aqui o tanto de coisa para baixo. Não tinha visto aqui as outras, não. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer? Acho que não, Tutu. Acho que todas as dúvidas foram sanadas. Então é isso aí, gente. Brigadão. Ficou pergunta para trás? Qual? Deixa eu ver aqui. Nós temos 3 minutos para responder, né? Deve estar acabando. Porque o meu travou aqui e aí não apareceu o restante. Então não tem não, Leija. Se você puder achar, então refazê-lo. Eu não encontrei. Bom, então é isso. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram, que nos acompanharam. Tamo junto. Até quinta que vem, né? Que é a nossa sessão. Até quinta que vem. Um abraço. Até mais. Até mais. Abraço. Tchau. Pessoal, então é isso. Meu muito obrigado aí a todos vocês mesmos. Acho que de uma maneira ou outra a gente está tentando acrescentar nesse momento difícil, né, do país. Eu acho que é importante que todos nós tenhamos essa consciência de trazer boas informações, de trazer boas notícias e não ficar só bitolado aí em fake news, em conversa, em discussão que não vai acrescentar, não vai agregar nada. Acho que o momento agora é de fazer parte da solução e não do problema. O problema a gente já tem um gigantesco aí pela frente, que vai ser esses próximos dias, esses próximos meses. Obrigadão a todos aí. Favela Chique continua vendendo, tá? Online. Só chamar no WhatsApp, só chamar no direct. Estamos com promoções incríveis, tá? Então chama que a gente vai prestar todo o atendimento possível. Ô Ellen, tá ficando sim, tá ficando disponível. Ô Adolfo, obrigado, velho. Próximo é você, hein? Próximo vai ser você aqui, quero ver. O Arthur, acho que o Adolfo tá fazendo também a consultoria, não, tenho certeza, né? Com o Luiz Arthur, e ele sabe tanto que ele tá sendo fantástico. Pessoal, então é isso. Quem quiser adquirir os shorts da Favela Chique, as peças da Favela Chique com valor promocional, chama no direct, chama no WhatsApp, que tem uma promoção especial para vocês, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos. Fiquem com Deus.